Estados Unidos, falar de Flamengo e Philadelphia Union. Aí quebra o espelho. Outra discussão. Aí quebra o espelho. Começava, a gente vai ter seleção a semana inteira para falar do Luciano. Tem 3 horas de programa. Ó, Flamengo estreou o De La Cruz, hein? A gente está falando de estreias início de temporada. O De La Cruz entrou em campo no segundo tempo da atividade do Flamengo contra o Philadelphia Union, uma vitória por 2-0 lá nos Estados Unidos, em São Petersburgo. Vamos trazer aqui, o seu Sport TV primeiro, os dois Flamengos, Lino, né? O primeiro tempo e o segundo Flamengos tempo. do Tite, não do da Tite. Taça Guanabara. Não, do Tite. Depois a gente vai falar da Taça Guanabara, mas acho que a torcida do Flamengo está querendo ver o que aconteceu, o que acontece nos Estados Unidos. É que domingo à tarde também tem 2 Flamengo. Ele jogou, tá jogando dois, tudo meu. O Flamengo entrou no primeiro tempo da atividade contra o Philadelphia com o Rossi, o Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e o Carbone, que é um zagueiro de origem, mas jogou como lateral esquerdo, Alan Gerson e o Matheus Gonçalves, com o Luiz Araújo, o Cebolinha e o Pedro. Essa é a escalação do primeiro tempo da atividade. No segundo tempo, o Flamengo teve o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Cleiton e o Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, o De La Cruz, Bruno Henrique, Arrascaeta e o Gabigol. Não são só peças, né, Lino? Foram diferenças até de posicionamento e de postura do Flamengo. O primeiro tempo era aquele Flamengo agudo, né, vertical, com Cebolinha, começando a temporada do jeito que ele está começando, aí com o Tite e o Gerson jogando muito, comandando o meio-campo do Flamengo. E um segundo tempo que foi um Flamengo, né, com mais posse de bola, né, com mais conexão entre seus jogadores de meio-campo, o De La Cruz mais encostado no Arrascaeta, o Pulgar, que fez o que o Gerson fez no primeiro tempo da atividade no segundo tempo. É o Tite com alternativas, cara, mostrando o Flamengo de dois jeitos diferentes dentro do mesmo jogo. Tem abordagens táticas aí que o Tite está sempre fazendo, ele é um ser tático, né? Mas acho que nesse momento a ideia dele é muito mais dar ritmo para os jogadores e buscando encaixe devagarzinho dentro da temporada. Ele não vai colocar o modelo integral dentro de campo com jogadores que ele acha, com algumas neuroses que treinadores, principalmente jovens, têm, né? De querer acertar o time imediatamente para a temporada. Não, ele tem que estimular a competitividade. Não precisa ter essa pressa. O elenco dele é muito rico, né, Paulinho? E com um elenco rico desse, ele precisa dar oportunidade para todo mundo, variar muito nesse início, dar ritmo para jogadores, recuperar a confiança de quem parece ter perdido essa confiança e, a partir daí, construindo as ideias que a gente já sabe quais podem ser. O elenco do Flamengo oferece muita coisa. Melhor do que o do ano passado. Eu também acho. E aí a gente começa a falar do De La Cruz. Se a estreia do De La Cruz era muito esperada, empolgou Paulo César Vasconcelos? Talvez empolgou seja um pouco exagerado. Eu te diria que chamou a atenção pela naturalidade com que ele atuou. Porque empolgar seria se não houvesse conhecimento sobre quem ele é. Sim. E todos nós sabemos quem ele é. E a naturalidade com que ele apresentou o seu futebol, com que ele se movimentou, em menos de 5 minutos, ele deu 3 tipos de finalizações. Uma, ele cobrou uma falta, outra de média distância e uma outra um pouco mais próximo. Quer dizer, esse jogador que será titular do Flamengo, acho que essa não é uma discussão, não sei se vocês concordam, mas para mim ele vai ser titular do Flamengo. O Tite, não havia uma frase, De La Cruz e mais 10, ele se sentiu muito à vontade. Mas se ele tivesse atuado no primeiro tempo, ele também se sentiria à vontade. Então, a contratação mais relevante do ponto de vista de expectativa, do peso do jogador para a temporada de 2024, foi o De La Cruz. Eu falo assim, desde que surgiu a sondagem, eu sempre digo que para mim é a principal contratação do futebol brasileiro e muito difícil chegar alguém que barre isso. A não sei que chegue um Suárez da vida aqui, mas assim, para mim é a principal contratação dessa janela do futebol futebol brasileiro. A gente ontem sul-americano, não tem movimento nesse nível. Que hoje quando a gente fala em futebol brasileiro, a gente coloca na primeira prateleira do futebol sul-americano. A gente ontem no Troca, eu até tinha colocado que eu imaginava que 7 jogadores desse Flamengo são titulares. E eu coloco o De La Cruz junto, ou seja, 8. Para mim, Fabrício Bruno, Rossi no gol, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. De La Cruz, junto com Arrascaeta, Pedro e Cebolinha, são titulares desse time absolutos. Eu acho que o que tem aberto hoje são as duas laterais. Tem Pulgar aí, Pedro?
Botei o Pulgar, não? Não, você não botei, então eu ia esqueci. botar. Então, não, Pulgar. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. E aí as 3 posições que acho que tem aberto. São as 2 laterais. A lateral esquerda, com a chegada do Vinha, eu acho que o Vinha coloca a titularidade do Ayrton Lucas em xeque. E do lado direito, eu acho que está muito aberto Varela e Wesley. E o lado direito, eu acho que depende muito de como o Tite vai querer utilizar o De La Cruz. Se ele jogar com o De La Cruz como um meia pela direita, o Gerson é titular por dentro. Se ele jogar com o De La Cruz por dentro na do Gerson, e aí tem uma briga de posição entre Gerson, Luiz Araújo, Luiz Henrique, que pode chegar, o próprio Bruno Henrique, que já foi testado no ano passado pelo lado direito. Essa discussão vai ser, acho que a discussão do Flamengo... Ela vai substituir Pedro e Gabigol, podem jogar juntos? Talvez ela vá substituir, porque hoje o Pedro está à frente do Gabigol. Isso. Mais claramente, o Gabriel tentando recuperar a Pedro forma está nessa lista aí, temporada. eu acho, Tá? de titulares. Não, Mas eu citou, botei. o Pedro foi citado. A questão para mim é que parece que o Tite vai desenhando alternativas dentro do jogo, mas que vai se encaminhar, eu incluiria, no que eu vejo do Flamengo, eu consigo incluir o Gerson como titular no meio dessa galera. Eu acho que o Flamengo se encaminha e o Tite testa os setores do campo para o De La Cruz jogar para ter esse meio campo Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E aí, como vai ser o funcionamento do De La Cruz? Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. É uma espécie de um Pedro losango. Cebolinha. Tá, mas aí o Cebolinha vai atuar com o Pedro. Acho que o Cebolinha pode atuar aberto e o De La Cruz tomar conta O De La, mais a faixa o De La Cruz direita do pode campo. ser esse cara do lado direito. Equilibrado esse negócio aí. Não, mas eu não acho. Mas ele pode ser o meia pelo lado Olha o direito. desequilíbrio. De La Cruz, Chega, o De La Cruz no faz a River direita. Plate. Não, sim, mas o De La Cruz, quem que jogaria centralizado? Pulgar. O De La Cruz mais pela direita, o Gerson mais pela esquerda, com o Arrascaeta flutuando. O Pedro com o Cebolinha. O Cebolinha é um jogador mais de lado esquerdo. Você tem quase um vazio do lado direito. Mas é isso, é que o Cebolinha ele vai jogar mais aberto pelo lado esquerdo, até porque se o Vinha jogar, é o jogador que joga mais por dentro. E o De La Cruz, no River, ele pode fazer essa função também. Ele fazia. De ser esse meia pela direita que recompõe pelo lado e que sai da ponta por dentro até para dar o corredor pelo lado direito. Daí você vai baixar para um 4-2-3-1. Aí sim, você vai puxar Pulgar e Gerson um pouco mais por dentro e ter aberto o De La Cruz para ele fazer balanço por dentro também. Não necessariamente aberto. Ele vai jogar, quando perder a bola, ele vai baixar para recompor. É que o Varela não passa. Você precisa ter um lateral que passe. Mas é por isso que eu acho que no lado direito está muito aberto, porque o Wesley é o cara que te dá profundidade. É o cara que vê o lado. Eu não acho o Varela hoje titular absoluto da lateral. A única questão que envolve o Wesley é que, como o futebol brasileiro, pelo menos eu penso assim, ele é muito curioso na formação, tem sido curioso na formação de laterais. Ele forma laterais que têm uma vocação ofensiva acentuadíssima e defensivamente eles são muito frágeis, apresentam muitas deficiências. O futebol forma no Brasil laterais que a impressão que dá é que toda a equipe no time principal joga no 3-5-2, para eles serem alas. Que aí seria uma maravilha. Esse é o lateral brasileiro, é o lateral que a gente fez para o mundo, né? O problema é se você querer jogar em linha de 4 com eles. Só que você tem uma defesa... Wesley, eu acho ele com um potencial elevadíssimo. Mas tanto vi isso no jogo de estreia do Campeonato Carioca contra o Audax e ontem, que ele entrou no segundo tempo, o nível de concentração ainda é baixo, até conseguir elevar. E a outra, a questão defensiva tem que ser muito bem trabalhada, porque há muita... E isso não é um caso do Wesley. Se você mapear vários laterais da nova geração, a maioria tem uma enorme dificuldade para marcar. O Wesley tem... Agora, o potencial ofensivo dele é... Agora, para marcar, quando o time está sem a bola, vai atacar por aquele lado, e aí? E há princípios básicos de marcação que não são seguidos. Por isso que o De La Cruz pode ser importante para ele ali. Né? Agora... Dentro do setor, dando apoio. De La Cruz marca muito. Eu tendo a acreditar. Completo. Eu tendo a acreditar que o Tite não vai ter uma formação específica. Sim. Ele não vai trabalhar com uma formação específica. Libertadores começa em abril, certo? Campeonato Carioca, Flamengo com o seu time titular. Ele é semifinalista do Campeonato Carioca, ele é favorito para ganhar o título do Campeonato Carioca, tendo o Fluminense, por hora, como seu principal rival. Agora, quando a Libertadores começar, em abril, na cabeça do Tite, imagino, ele já vai ter formações para serem utilizadas. Porque olha que situação curiosa. Ele está vivendo agora algo que a partir de abril ele não vai viver mais. Ele jogou domingo e vai jogar sábado. Com esse time, com esse grupo que está lá. Depois, a partir de abril, isso não existe mais. Então, até lá, ele vai ter esses ajustes. Agora, não acredito que ele vai ter
uma equipe titular e pronto. Não, vai variar. Até pela quantidade de jogos que o Flamengo vai ter e jogos muito relevantes na temporada. E até a gente imagina. Copa América, né? Copa América vai falei isso ontem no Troca. O Flamengo vai perder esse trio que a gente imagina de meio campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Se não tiver nenhum problema físico nenhum dos três, o Flamengo vai perder esses três jogadores. Fora os jogadores brasileiros. Possivelmente, é que esses são certeza. Se não tiver problema físico, por até 9 rodadas, o Flamengo vai perder o seu trio inteiro de meio campo. E a chegada do Vinha, por exemplo, o jogador selecionado. Também. E o que a gente fala, o debate que a gente tinha ontem no Troca, eu, o Roger e o Paulinho, que aí é algo que, se a gente for, é uma informação. Se a gente for pegar e observar as escolhas do Tite nos últimos tempos, ele tem privilegiado uma formação com 2 jogadores de velocidade, 2 atacantes de velocidade pelos lados. Inclusive, o esforço que o Flamengo faz para trazer o Luiz Henrique, já tendo uma opção de lado de campo, como o Luiz Araújo, tendo o Bruno Henrique que também pode jogar pelo lado direito, eu acho que... Então, mas eu acho que, como jogador atacante de velocidade pelo lado, eu acho que indica uma preferência do Tite de utilizar jogadores de velocidade pelo lado do campo. Só que é algo que a gente só vai conseguir ter certeza realmente com o decorrer da temporada. Mas eu acho que a melhor notícia para o torcedor do Flamengo é essa, saber que tem... Se ele usar 2 jogadores de velocidade pelo lado, ele vai ter que fazer uma dança bonita de cadeira no centro do campo. Não, aí é o De La Cruz ou o Gerson. Pois é. Aí o Gerson começa a competir com o De La Cruz. O Luiz Henrique entrou em campo no fim de semana e jogou titular com o Barcelona. O Tite chegou a insinuar que o De La Cruz poderia ser carta também para o Arrascaeta. A ideia não é ruim, né? Na ausência do Arrascaeta pode fazer. Eu só fico olhando, assim, a gente aqui falando do Flamengo, está vendo imagens do segundo tempo da atividade, com o Bruno Henrique carregando bola. E o Bruno Henrique hoje a gente fala como reserva do Flamengo. Há 4 ou 5 meses atrás, quando a gente falava do Cebolinha, o torcedor do Flamengo, a grande maioria dele, não acreditava nem que essa disputa existisse. Se os dois tivessem... Mas aí tem as digitais do Tite e da comissão técnica no resgate do Cebolinha. E a gente mostra os números do Cebolinha, com o Tite. Como é que tem jogador que cresce com determinado tipo de treinador, quando resgata a sua confiança? Porque com o Tite, ele atuou em todos os 14 jogos, né, do Tite no comando do Flamengo, desde que chegou na reta final da temporada passada. Titular em 11 desses 14. Esse gol é muito bonito, a jogada e a conclusão. Parecido muito com o que era a característica dele lá atrás, né? Sim, trazer para dentro é a especialidade da casa, trazer para dentro e chapar de direito. São 4 gols e 2 assistências nesse período do Cebolinha com o Tite. E essa disputa parece, né, que está realmente hoje, né, a gente está falando aqui no dia 22 de janeiro, parte com o Cebolinha bem à frente, não? Cara, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo mudou, né, cara? Mudou bastante. Cara, mas assim, eu gostei muito da entrevista que o Everton deu ontem no final do jogo. Quando perguntando sobre essa questão, a nossa repórter Lívia perguntou para ele, Cebolinha não dá para tirar do time. Para mim a resposta dele foi perfeita. O que vai mostrar é o campo. Vamos ouvir? A gente não pode... vamos lá e depois eu falo. Vamos ouvir a rapaziada do Flamengo depois do jogo. A confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles foi muito importante para mim, para esse meu crescimento no final do ano passado e tá iniciando o ano também muito bem, né? Fico muito feliz em estar ajudando, estar contribuindo, até fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, né? E agradeço, como eu falei, de novo, a confiança que eles têm me passado. Foi muito importante ter me preparado também fora de campo para estar podendo retribuir dentro de campo. E isso é fruto do trabalho, daquilo que eu venho plantando e agora eu estou colhendo e espero colher ainda mais para ajudar o Flamengo nesse ano. A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção. A gente sabe que temos que jogar próximo, é o que tentamos fazer hoje. Esse jogo sirve mais que nada para a gente começar a pegar ritmo. Com certeza a gente nesse jogo se desgasta e isso é bom porque precisamos de perna para a temporada inteira, então esses amistosos aqui são muito importantes para nos adaptar. Creo que en líneas generales, más allá de lo personal y como me sentí yo, que me sentí muy cómodo, hemos conseguido una victoria que es importante porque bueno, el ganar también se entrena y queremos forjar una mentalidad ganadora dentro del equipo y creo que se vio por partes del partido lo que vinimos a conseguir, a buscar, que era también el funcionamiento e ir preparándonos para lo que va a ser el año. Y bueno, me siento bien, me siento cómodo, jugar con Georgian facilita muchísimas cosas, pero tanto con Georgian como con el resto de los compañeros hay muchísima jerarquía, muchísimo talento técnico dentro del plantel, dentro del equipo, también los chicos jóvenes que vienen subiendo desde abajo tienen
mucha personalidad y bueno, eso también se va a ver reflejado a lo largo del año. O Tom tem muita hierarquia, o Zé La Cruz, ali, ao falar, né, desse início com os novos companheiros do Flamengo. Pedro. Inclusive a fala que eu disse do Everton acabou que não estava naquele trecho ali, que ele falava que assim, ele hoje é o titular do Flamengo, mas que quem está jogando sabe que não pode vacilar, não pode dar mole, pode dar brecha. Quem vem do banco tem condição total de assumir a titularidade. Então, assim, o Tite pode ter até uma preferência, pode gostar muito do Cebolinha. Mas se o Cebolinha fizer 3, 4 jogos abaixo, o Bruno Henrique entrar e decidir, como já decidiu várias vezes, o Tite não vai ser maluco de colocar um jogador que está pedindo passagem no banco para colocar uma preferência dele em campo. E foi assim com o próprio Cebolinha, né? Isso é muito comum isso vai puxando o nível do elenco. O Cebolinha, quando ele entra no Flamengo no ano passado, é uma brecha, entre aspas, que o Bruno Henrique deu naquele momento que ficou suspenso 2 jogos, e ele entrou arrebentando. Então, essa brecha, se alguém conhece como é, o Cebolinha que ficou muito tempo esperando a oportunidade. Cara, e o futebol hoje tem 100 minutos e 5 substituições. O jogo tá longo, a intensidade é muito forte, você vai usar muito esses caras. A gente é que às vezes fica muito preso a essa ideia de 11 titulares, 11 titulares, 11 titulares, ignorando as circunstâncias que o jogo oferece. O jogo, por exemplo, pode ter uma partida que o Cebolinha tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, não dá, você insiste. Aí daqui a pouco, no decorrer do jogo, entra o Bruno Henrique, se sai bem. O adversário, né, Paulinho? Exato. O estilo do adversário. Então, assim, o mais importante, para mim, é que o Flamengo montou e ainda não fechou, por hora, um elenco superior ao do ano passado. Esse elenco é superior ao do ano passado. Com um técnico que me parece que esse ano haverá uma estabilidade que geralmente não é muito comum no Flamengo, mas esse é um ano... primeiro, olha o tamanho do técnico, é um técnico de 2 Copas do Mundo, pela seleção brasileira, campeão de Libertadores, campeão do mundo. É um ano também muito particular na vida do Flamengo, porque é um ano eleitoral. Então, o Flamengo é, entre os grandes clubes do futebol brasileiro, aquele que tem o maior número de ex-presidentes vivos, cada um com a sua liderança. Tudo isso também impacta. Agora, dentro do campo, a oferta que o Tite tem, eu me lembrei muito da frase dele na quarta-feira. Poxa, um diretor uma vez falou para mim assim... Poxa, vou trazer um bando de jogador bom para você. O que você acha? Pô, é bom, porque se eu errar, eu acerto. É o que está acontecendo agora. E aí, quando você tem... Eu penso até, que esse nível de oferta, especialmente do meio de campo para frente, pode levar o Tite até a rever determinados conceitos. Tipo, fez 1-0, agora o jogo acabou. Não, com esse elenco eu fiz 1-0.